Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coroa da Santidade. Continuando então, página 236, as virtudes, no momento, crescendo nessas virtudes, ao viver o dom da divina vontade. Esquecimento e humildade. Embora eu tenha usado dois termos no título desta sessão, há pouca diferença entre eles, pois pode-se dizer que cada um está contido no outro. Isso fica claro a partir do seguinte: a humildade é nada além da verdade. Como diz Santa Faustina, ela apontou isso ao perceber que em seus primeiros anos ela havia se esforçado demais para perseguir a humildade e, portanto, sucumbira a distorcê-la, mesmo se acusando de coisas das quais realmente não era culpada e buscando humilhações além daquelas que a vontade de Deus tinha dado a ela. Mas a verdade é que, comparado a Deus, não somos nada. Talvez isso seja abstrato demais. Então, vamos tentar um breve exercício mental. Compare-se à humanidade, o que não é nada comparado a Deus. É provável que você tenha dificuldade em lembrar os nomes do pequeno círculo de pessoas com as quais você interage semi-regularmente. Esse círculo, por sua vez, é uma minúscula fração da cidade em que você mora. A essa cidade se juntam centenas de outras pessoas apenas no seu próprio estado, que por sua vez é um dos 50 de toda a União de todos os demais estados. Então, compõe apenas um país, entre centenas de outros, e abriga apenas 4% da população mundial. Essa população inteira representa apenas algumas gerações, dentre as mais de 100 gerações da existência da humanidade na Terra. E o que dizer dessa vida terrena que é tão diminuída pela raça dos homens? Num piscar de olhos, sua existência terrena será reduzida a um cadáver apodrecido e, em mais um piscar de olhos, todo o seu legado provavelmente será esquecido na Terra. E um historiador futuro poderá até lutar para provar que você já existiu. Tornar-se famoso mudará isso? De modo algum. Logo após sua morte, querida pessoa famosa, alguém mudará o seguindo seu nome na sua página da Wikipédia para a era. E essa página dificilmente será visitada por qualquer pessoa. Não importa o que você conseguiu, as massas estarão ocupadas demais assistindo o próximo vídeo viral do YouTube para se preocupar com o que você fez. Esse é você, esse sou eu, no que diz respeito a esta vida terrena. Perdoe a brutalidade da exposição, mas o orgulho deve ser tratado sem piedade. É claro que não somos nada, e se ao menos pudermos reconhecer isso, receber o dom de viver na vontade divina será um caminho tranquilo. Para então nos esqueceremos. Por que lembrar de nada? Por que lembrar da vida humana? E depois que nos esquecemos, alcançamos a perfeição da humildade. Portanto, se você simplesmente se esquecer, será humilde, pois o orgulho se encontrará sem o necessário para formar sua vida diabólica. Mas o nada é um conceito fundamental da vida espiritual e importante para receber o dom. Portanto, vamos considerá-lo com mais detalhes em uma sessão própria. A necessidade do nada. A consciência do próprio nada não é uma heresia mais silenciosa, nem uma inovação de Luísa. O quietismo, oração do nada, é dirigida a um estado em que a alma não pode mais agir, pois suas faculdades são aniquiladas. A oração adequada do nada, a preconizada por Luísa e muitos outros, é dirigida à alma que nunca age independentemente da vontade divina. Suas faculdades são absorvidas em Deus, não aniquiladas. Lembre-se de que Jesus disse a Luísa. Mas só que a gente não... ele está falando do quietismo aqui, a oração quietisma, Mas só que essa heresia do quietismo não se aplica ao dom de viver na vontade divina. Já quero consertar isso, O quietismo não é uma heresia e não tem nada a ver com a vontade divina, tá? Então, Jesus fala, então, minha vontade divina sem destruir qualquer coisa do que a criatura faz, pelo contrário, anima-as com sua luz, embeleza-as e comunica-lhes seu poder divino. Então, Jesus mesmo está dizendo, que não é que a pessoa deixa de existir, ele anima o que a criatura faz. E assim podemos ver que o nada se refere à independência da alma.
Dentro disso, Santa Faustina orou, dizendo: reduzi-me a nada aos meus próprios olhos, para que eu possa encontrar somente graça em ti. O servo de Deus João de São Sansão, nossa, eu nunca ouvi falar na minha vida, místico carmelita do século, ensinou que a rainha da vida espiritual é o amor, que é direcionado a Cristo. O amor traz consigo como um parceiro inseparável o desapego. O amor olha para o todo Deus, desapego ao nada da criatura. O amor torna a alma cada vez mais contemplativa. O desapego faz com que se afaste cada vez mais do não divino. Assim, a vida espiritual olha para o nada e para o todo ao mesmo tempo. Considere esta linda oração também do devocional de sangue precioso. Salvador misericordioso, consciente do meu nada e da tua sublimidade, lancei-me aos teus pés e agradeço-te pelas muitas provas da tua graça. Agradeço-te especialmente por tua cruz e sangue precioso, por meio do qual vocês revelaram o seu amor infinito, perdoaram nossos pecados e nos deram uma participação em sua vida eterna. Padre Calçade, o grande mestre espiritual que foi abordado detalhadamente na parte 1 deste livro, escreveu: entregar-nos a Deus pelo abandono total do eu e nos perder no abismo do nada, de modo a nos encontrarmos novamente em Deus, é realizar o ato mais excelente do que somos capazes. Ó riqueza do nada, porque as pessoas não te conhecem? Quanto mais uma alma se reduz ao nada, mais preciosa se torna aos olhos de Deus. Perder-se-á no nada e é o meio mais seguro de se reencontrar em Deus. Padre Peter Cameron, o eminente dominicano teólogo que foi o primeiro editor do Magnífica, revista devocional, muitas vezes fala do nada e lamenta que, quando faça, algumas pessoas se queixam. Para resolver o problema, ele escreveu um artigo sobre o Magnífica, publicação sobre o que ele quer dizer com nada. No artigo ele afirmou: dizer que somos nada não é um julgamento moral, não é uma declaração sobre quem somos ou como somos, mas como Paulo desafia, o que você possui e que não recebeu, conforme 1 Coríntios 4:7. Começando com a nossa própria existência, Deus revelou ao doutor da Santa Igreja, Catarina de Sena, a doutora, Você sabe, filha, quem você é e quem eu sou? Se você conhece essas duas coisas, tem bem-aventurança ao seu alcance. Você é ela quem não é, eu sou quem é. Então você é quem, Você é ela quem não é, e eu sou quem é. Interessante. São João Eudes nos diz: implore Jesus que lhe dê uma parte do seu conhecimento divino para que você compreenda o seu nada. Imprima nas suas almas uma percepção viva do seu nada e conceder-lhe a graça de pensar, dizer e não fazer nada por si mesmo, mas tudo por ele. Jesus proclama que os pobres de espírito serão abençoados precisamente porque abraçam o nada como fato e graça. Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da Igreja, também resolve o assunto e nos assegura que não há apenas nada heterodoxo. Reconhecendo nosso nada, que é a chave da santidade, ela compartilha: essa iluminação do meu nada me faz muito bem, de fato, do que a iluminação em questões de fé. Maria, embora não seja nada, não esqueça que Jesus é tudo. Mas você só tem que perder no seu próprio nada naquele que é todo infinito, e daí em diante pensar apenas nele, que é tudo e é o único digno do seu amor. A perfeição parece fácil, e vejo que basta reconhecer o nosso nada e como criança nos rendemos nos braços do bom Deus. Em verdade, a bondade e o amor misericordioso do coração divino são pouco conhecidos. É verdade que para desfrutar desses tesouros devemos nos humilhar, confessar o nosso nada, e aqui é onde muitas pessoas se retiram. Voltando às revelações de Jesus a Luísa, podemos ver sua insistência no nada também. Minha filha, o sol é símbolo da graça. Quando encontra um vazio, seja uma caverna, uma abóbada, uma fenda, um buraco, desde que haja espaço vazio e um pouco de abertura pela qual ele penetrar, ele entra e enche tudo de luz. Nem com isso diminui sua luz nos outros espaços. E se sua luz não ilumina mais, não é porque lhe falta luz, mas sim pela falta de espaço para poder difundir mais a sua luz nesse espaço. Assim é a minha graça, mais que o sol majestoso envolve todas as criaturas com sua influência benéfica. No entanto, ele não entra somente em corações vazios.
tanto espaço vazio quanto ele encontrar. Tanta luz deixa penetrar nos corações. Esses vazios, então, como eles são formados. A humildade é a enxada que escava e forma o vazio. O desapego de tudo e também de si mesmo é o próprio vazio. A janela para deixar a graça da luz entrar nesse vazio é a confiança em Deus e a desconfiança de nós mesmos. Portanto, tanto quanto se tem confiança, ele aumenta a porta para deixar a luz entrar e receber maior graça. O guardião que guarda a luz e a expande é a paz. Não pense em si mesmo. Jesus diz a Luísa que pensar em si mesmo é o mesmo que sair de Deus e voltar a viver em si mesmo. Além disso, pensar em si mesmo nunca é uma virtude, mas sempre um vício, mesmo sob o aspecto do bem. O título desta sessão é óbvio, o oposto do que o mundo insiste. Para o conselho mundano, muitas vezes equivale a nada menos do que olhar incessantemente no umbigo. Então, esse pensar em si mesmo é você, igual eu falei esses dias num vídeo, é você ficar conversando com você mesmo. Quando você começa a conversar com você mesmo, com seus pensamentos, né, é uma coisa horrorosa. Então, você tem que conversar com Jesus, né? Tudo que você sente, pensa, fala com Jesus, ele vai contrariar tudo que você pensa. Nunca converse sozinha, nunca fica com seus próprios pensamentos e nunca toma nenhuma decisão baseada em si mesmo. Nunca. O título dessa sessão é obviamente o oposto do que o mundo insiste. Né? O mundo insiste em você sempre ouvir a si mesmo, sempre respeitar o que você pensa, a sua verdade, sempre, né, fazer aquilo que está no seu coração, aquela coisa, conversinha. Então, essa que é a conversa errada. Essa que é a conversa que não presta, né? O mundo espera que sejamos bem versados em todos os nossos várias peculiaridades e personalidade. E diagnósticos psicológicos, saber qual é a letra do nosso tipo de personalidade, qual é a classificação, que personagem mais se parece em todas as nossas obras de ficção favoritas, e a lista continua. Alguns dão um passo adicional de esperar que os outros entendam as suas próprias autoclassificações. Geralmente isso equivale a pouco mais que uma obsessão perversa em analisar exatamente o que precisamos renunciar à vontade própria, como um homem cheio de câncer fixado em seu tumor, em vez de permitir que um cirurgião o remova. O movimento do poder do pensamento positivo insiste em que façamos afirmações diárias todas as manhãs, dizendo em voz alta como é maravilhoso pensar em quem somos. Isso, continuando a analogia do último ponto, é semelhante a não apenas se fixar no tumor, mas alimentá-lo deliberadamente. Então é daí que nasce o homossexualismo, que nasce o lesbianismo, que nasce o fato de querer se tatuar, né, e tantas outras coisas. Tudo essas porcarias aí. Vem tudo desse amor próprio ridículo. Nós estamos cercados por outdoors, anúncios e todo tipo de ruído. E vem os vícios, né? Os vícios também. Todo tipo de ruído exigindo que constantemente voltemos nossos pensamentos para nós mesmos e para que nos compararmos aos outros, para podermos conseguir, né, o status que nós queremos, insistindo constantemente em que consideremos a nossa imagem para que nós possamos deixar a nossa marca no planeta e sendo únicos individuais, né, e respeitando aquilo em que somos, aquilo que nós queremos. Tudo pecado, tudo pecado. E certifique-se de possuir todos os produtos e patrocinar todos os negócios que conduzem à geração dessa sua imagem. A mania moderna da mídia social, Facebook, Instagram, Twitter, etc., também quase sempre é um dano grave a essa necessária virtude do autoesquecimento. Ter contas de mídia social incessantemente impõe à mente a tentação de avaliar constantemente o que ele está fazendo com o quão mais ou menos legal pareceria se ele o compartilhasse em seu perfil. Eu tenho rede social só para poder revelar Jesus. Eu não ligo pra mim, não. Tô nem aí comigo. A mania moderna da mídia social, né? Essas porcarias, é tudo lixo. Se for para usar pro amor próprio, né? De fato, um dos evangelhos favoritos do mundo moderno é o falso evangelho de autoestima psicobeble. Mas esse olhar no umbigo sem parar, né? É um olhar no umbigo sem deve parar. Devemos parar de pensar em nós mesmos. Sempre há coisas muito maiores que poderíamos fazer com nossos pensamentos, palavras e ações do que direcioná-las para nós mesmos. Não existe um Deus onipotente, todo-poderoso, que está sempre mais perto de nós do que a nossa pele, nos implorando para reconhecê-lo, pensar nele e conversar com ele.
Uma coisa prejudicial, mas talvez superficialmente santa, que alguns católicos fazem, que dificulta o autoesquecimento, é transformar seus lares em santuários de si mesmos, de seus amigos e de suas famílias, colocando todas as paredes com figuras do mesmo. Fazer isso, ao mesmo tempo em que percebe a importância do esquecimento de si mesmo, faz tanto sentido quanto um homem que luta com a virtude da pureza ou alguém, aliás, enchendo seu quarto com materiais pornográficos. Os filhos deste mundo são mais sábios em sua própria geração do que os filhos da luz. Se colocamos algum pensamento, esforço e estratégia em nos tornarmos santos, como fazemos nos vários empreendimentos mundanos em que devemos nos engajar, todos seríamos santos em pouco tempo. Mas não podemos parar de pensar em nós mesmos, né? Devemos parar também de falar de nós mesmos. O esquecimento de si mesmo é impossível de se obter enquanto se conversa. Deveríamos parar de ficar tão ansiosos e dispostos a compartilhar histórias sobre nós mesmos e sobre coisas que experimentamos, a menos que, é claro, sejam histórias que estão direta ou indiretamente preocupadas com evangelização e edificação. Então eu falo muito de mim mesma, já falei muito na parte de amor próprio antes. Eu era muito centralizada em mim mesma, muito centralizada mesmo, mas isso era uma vida interior muito forte que eu tinha também, ao mesmo tempo, e agora ela transformou essa vida interior, né, se transformou em evangelização. Então, assim, não é tão ruim essa tendência, desde que você saiba utilizar ela para o bem, né? Então, dá para você usar a sua personalidade para ser vontade divina. Né? Sempre, a gente é exclusivo, a gente é único e Deus utiliza daquilo que nós somos para poder transformar na vontade divina. Mas só que a gente tem que esquecer de nós mesmos, a gente tem que colocar o nosso eu em Deus. Se nosso eu estiver focado em Deus, fundido em Deus, ele vai ser perfeito, vai ser o que Deus gostaria que fosse. Agora, se for sem Deus, yeca. Jesus disse a Luísa: portanto, recomendo que você não deixe minha vontade e continue a não pensar mais em si mesma, mas somente nos outros. Caso contrário, você se empobreceria e sentiria a necessidade de tudo. Então, assim, tem muita gente na minha missão, pessoas que eu atendo. E, nossa, tem pessoas especialíssimas que Deus quer fazer muita coisa na vida dessa pessoa, mas ela continua pensando em si mesma. Sempre pensando, o que eu fiz de errado? O que eu posso estar fazendo de errado ainda? O que eu ainda não estou correspondendo? O que eu ainda não estou dando? Fica muito pegando nisso. E Jesus quer falar para você, meu irmão, minha irmã, não fica cobrando a si mesmo, não pense em si mesmo. Pense só no foco. Jesus, divina vontade. Sabe, é triste ver pessoas que não perseveram no trabalho que começam. Param por qualquer motivo idiota. Param por quê? Porque começam a pensar em si mesmos. Focam em si mesmos, no crescimento delas próprias. E não pensam no crescimento da divina vontade, que é o principal objetivo da nossa missão. É fazer a divina vontade se expandir. Não, ela volta para si mesma. Não, eu na divina vontade. Nossa, aí já era. Quando você começa a pensar eu na divina vontade, como eu tenho que crescer na divina vontade, você está pensando em si mesmo. Agora, quando você pensa só na divina vontade, que é ela que tem que crescer e você tem que sumir da face da terra, aí você começa a trabalhar e não para nunca mais. É o que eu faço. Eu não paro de trabalhar. Eu não paro por nenhum motivo, porque eu não penso em mim mesma. Eu penso somente na divina vontade. É ela que tem que aparecer. O livro do céu tem que surgir. Os livros do céu, né? Todos eles. Tem que surgir. Tem que aparecer para a terra. E é isso que eu faço. É o meu trabalho. Eu não paro de fazer. Nunca. Só se eu estiver doente mesmo sem voz. Né? Mesmo assim, sem voz, dá para me digitar muito no site e fazer as traduções. Então, eu nunca paro de trabalhar. Nunca. Só se eu estiver muito doente ou estiver cuidando de alguém. Né? Devemos viver nossas vidas como um tigre em busca de suas presas, tão fixado em sua missão que uma guerra poderia estar travando por todos os lados e dificilmente notaria. Nossa missão é a salvação das almas. Como Jesus diz aqui, pense sobre outras, e com isso ele quer dizer sua salvação. Né? Se você pensa nas outras pessoas, você já está garantindo a sua salvação.
Então, nunca pense em você, nunca pense na sua salvação, pense na salvação das outras pessoas. Nossa, eu vivo desse jeito. E ele nem precisava falar isso pra mim. É desse jeito que eu penso também. É desse jeito que eu vivo. Eu só penso na salvação dos outros. A minha tá garantida por causa da salvação que eu garanto dos outros. É assim que eu penso, sempre pensei dessa forma. Bem como a consolação do Sagrado Coração de Jesus e a aceleração da vinda do Reino da Divina Vontade. Essa é a minha missão. Nosso chamado é o maior chamado da história. Isso mesmo, é mesmo. Para nós gastar tempo pensando em nós, falando sobre nós mesmos, né, ganhando dinheiro para nós, mostrando quem somos. Ai, que ódio quando eu vejo os youtubers católicos aparecendo. Linda foto. Ontem mesmo, gente, no meu Facebook, fizeram um chamado para uma live de um grupo de oração da minha paróquia. Só com fotos dos pregadores, foto de quem canta, foto não sei de quem, foto não sei de quem. Eu falei assim, tá perfeito. Só falta colocar a foto de Jesus e tirar de vocês. Falei, pronto, falei. Comentei lá. Ficaria muito bom se tivesse colocado a foto de Jesus e tirado de vocês. Pronto, falei. Nossa, porque, gente, a pessoa não pode aparecer. É só Jesus. É só a imagem de Jesus que tem que aparecer, meu Deus do céu. Por isso que eu custei a fazer vídeo com a minha imagem, porque eu não queria aparecer de jeito nenhum. Eu queria só que Jesus aparecesse. Ai, meu Pai do céu, misericórdia. Bem como a consolação do Sagrado Coração de Jesus, nosso chamado é o maior chamado da história. Para nós, gastar tempo pensando e falando sobre nós mesmos é a coisa mais lamentável do que um fuzileiro naval que, ao ser enviado para uma missão de extrema importância para ajudar a terminar uma guerra, em vez disso, para passear pela cidade em que foi enviado. Nossa Senhora! O esquecimento de si mesmo, no entanto, pode ser alcançado sem um esquecimento apropriado dos outros também, isto é, esquecimento dos seus vícios. É incrível quantas fofocas são passadas nos círculos católicos sob disfarce de pedidos de oração. E se qualquer um for vítima de qualquer coisa, eu não presto atenção em nada desses pedidos de oração, rezo para todo mundo igual. Peço para todo mundo as bênçãos, as graças, luz, como Jesus fazia, rezo igualzinho Jesus. Isso não é particularmente lisonjeiro para os outros conhecerem. Deve sempre ser deixado a essa pessoa decidir que deve permitir que outros saibam disso para receber suas orações. Esta não é uma decisão a ser tomada das mãos deles. Se você, por qualquer motivo, souber que uma situação dessas, deve usá-la para orientar suas próprias orações por essa pessoa, mas não deve decidir compartilhar essa oração. Precisa com outras pessoas sem a permissão, de quem pediu. O esquecimento de si mesmo também não pode ser alcançado sem esquecer o que no passado deveria ser esquecido. Jesus diz a Luísa. De fato, a criatura que se deixa levar a ser possuída por ele pode fazer tais mudanças que não se reconhece mais, se ainda conserva uma lembrança distante de sua vida passada. Quem vive em minha vontade divina já é santificado, desfruta, nutre-se e pensa em tudo o que minha vontade contém, e mesmo que ela tenha cometido pecados no passado, encontrando-se na beleza, na santidade, na imensidão de bens da minha vontade contém, ela esquece a feiura do seu passado e se lembra apenas do presente. É isso aí. O pensamento do passado é verdadeiramente um absurdo, é continuar pensando em si mesmo, É como querer reivindicar direitos divinos, ou então, reivindicar, a sua maldade, a sua culpa, Em outros lugares, Jesus se refere ao pensamento de coisas perdidas no passado como uma afronta à sua misericórdia, como querer rolar na lama do passado. Em suas cartas, a própria Luísa escreveu: não pense no passado, isso prejudica muito. Antes, ainda hoje, comece sua vida com Jesus e você descobrirá por si mesmo como tudo muda para você. Se sentirá como outra pessoa, nascido de novo em tudo que é santo. Ouça a Mãe Celeste e doce Jesus. Eles querem que você não pense no passado. Coloque nela uma pedra sepulcral para esquecer tudo e dizer: minha vida começará hoje. Nasci de novo, junto com minha Rainha Mamãe, com Jesus e a vontade divina. Coragem, quem pensa no passado perde o presente. O Senhor dispôs tudo, cruzes, doenças, estado do casamento, em uma palavra tudo. O Senhor teve que preparar o material para fazer de você um santo. E Ele preparou o suficiente disso. Então tudo que você precisa dizer e fazer é o seguinte: o coração de Jesus me quer um santo. Devo me tornar um santo. Nós nos entendemos?
Quanto a querer rever o passado novamente, não porque o passado passou em Deus, e seria como se roubássemos direitos deles, as próprias coisas. É mais do que seguro dizer que qualquer que seja o passado em que você mora agora, seus pecados ou pecados de outras pessoas, oportunidades perdidas, feridas, tempos melhores já passaram, etc. Seja o que for que agora volte a assombrá-lo, que você perde tempo se arrependendo ou lamentando, ele precisa ser eliminado da sua mente. Você precisa dizer não a esses pensamentos firmemente. Para entretê-los é destruindo sua vida espiritual e distanciando você de Deus. É aquilo que eu falo, né? Trocar os seus pensamentos pelos pensamentos de Jesus. Então, como que eu faço isso? É ouvindo Jesus. Eu não fico ouvindo meus pensamentos. Eu coloco áudio sobre coisas de Jesus. Livro do céu, livros do céu, né? Das místicas. E fico vivendo na vida de Jesus e não a minha vida. Eu busco a contemplação da vida de Jesus, que é a vida mais perfeita, e não da minha vida, que é inútil e em nada. Esquecer-se de si mesmo não exclui a necessidade de um exame noturno de consciência. Tem que fazer o exame, com certeza. Mas isso significa que devemos evitar ir muito além disso. Nem permitir que nossos exames de consciência necessários cresçam demais. Não ficar muito remoendo na culpa, não é assim. É pedir perdão e seja o que Deus quiser. Entender qual o pecado que fez, pedir perdão, ofertar para Jesus e ir embora para frente, andar para frente. Quanto mais a alma se humilha e se conhece, mais ela se aproxima da verdade, Jesus falando. E estando na verdade, ela tenta avançar no caminho das virtudes, das quais se vê muito longe. E se ela vê no caminho das virtudes, percebe imediatamente quanto resta para fazer, porque as virtudes não têm fim, são infinitas como eu. Assim, estando na verdade, a alma sempre tenta se aperfeiçoar, mas nunca chegará a ser perfeita. Nunca se ver perfeita. E isso a fará trabalhar continuamente, esforçando-se para aperfeiçoar-se ainda mais, sem perder tempo na ociosidade. E eu, satisfeito com este trabalho, continuo retocando-a pouco a pouco, a fim de retratar minha semelhança nela. Então, a pessoa virtuosa, ela não para de trabalhar, ela não para de evoluir, ela não para ficar pensando em si mesma no que ela fez de errado. Por outro lado, quando fazemos muito mais do que isso, e começamos a analisar nossa própria santificação como um empresário tolo que passa o tempo todo examinando as demonstrações financeiras de sua empresa, trabalhemos contra o que estamos trabalhando superficialmente, pois assim, como um bom empresário dedicado ao produto que sua empresa faz ou ao serviço que presta, como ele entende que as minúcias financeiras, embora importantes, são secundárias, também alguém que verdadeiramente deseja tornar-se santo é dedicado à salvação das almas e à consolação de Jesus, em vez da reflexão interminável do estado atual de sua santificação e da estratégia do próximo passo nesse processo. Pois como o bom homem de negócios entende que é melhor garantir finanças saudáveis, fazendo bem o que a empresa existe em prol, de também o sábio que deseja ser santo reconhecerá que sua santificação é mais bem assegurada por seu zelo pela salvação das almas e de seu amor por Jesus. Jesus diz a Luísa: gostaria que você também não se ocupasse com suas fraquezas, seus males e seus problemas. De fato, quanto mais a criatura pensa sobre isso, mais fraca ela se sente, mais pobre se afoga pelos males, enquanto suas misérias a pressionam com mais força. Ao pensar nisso, a fraqueza alimenta mais fraqueza, e a pobre criatura continua caindo ainda mais. Os males adquirem mais força, as misérias a fazem morrer de fome. Por outro lado, ao não pensar neles, eles desaparecem por conta própria. O oposto completo acontece com o que é bom. Um bem alimenta outro bem. Um ato de amor exige mais amor. Um abandono em minha vontade a faz sentir a nova vida divina dentro de si mesma. Portanto, o pensamento do que é bom, as formas, nutrição e força para fazer mais o bem. Por isso, que quero que seus pensamentos sejam ocupados por nada além de me amar e viver em minha vontade. Então, por isso que eu estou falando, eu só vivo com os pensamentos na divina vontade, em Jesus, na vida de Jesus. Pensar na vida de Jesus é pensar na divina vontade, tá, gente? Meu amor queimará todas as suas misérias e todos os seus males. E minha divina volição, que agora eu tenho que falar essa palavra, volição, é a vontade em ação, se tornará sua vida, fazendo uso de suas misérias como banquinho para subir o trono. Eu não falava volição porque eu não sabia o que era, então eu sempre falava divina vontade. Agora que eu sei o que é volição, agora eu vou falar para vocês o que é volição,
Luísa disse: eu estava pensando que seria melhor pensar em santificar-se ou ocupar-se apenas diante de Jesus para repará-lo e buscar a qualquer custo. Juntamente com Jesus, a salvação de almas. E o abençoado Jesus me disse: minha filha, que pensa apenas ao me reparar e em salvar almas. Tá vendo que belezinha? Vive às custas da minha santidade. Então, a pessoa que vive, olha que belezinha, olha, gente, a vida na divina vontade plenamente, ó, é do jeito que eu vivo, é desse jeito que eu vivo, igual a Luísa. Minha filha que pensa apenas em me reparar e em salvar almas. Eu só penso nisso. Eu penso mais em salvar almas do que reparar Jesus. Eu tenho que começar a reparar mais. Minha filha que pensa mais em me reparar e em salvar almas. Ela vive às custas da minha santidade. Então você vive da santidade de Jesus, você não vive da sua mais. Você esquece que você existe, tá bom? Ao ver que a alma não quer nada além de me consertar, nossa, eu vivo para isso, gente. Uau, eu vivo para isso. Eu acho que ouvir Jesus é reparar ele, na verdade, né? E eu ouço muito ele, então a reparação que eu faço muitas vezes é ouvi-lo, né? Ao ver que a alma não quer nada além de me consertar e ecoando o meu coração inflamado, ela me pede almas, eu não fico pedindo almas para Jesus, não. Eu peço para que as almas venham até ele. Então, acho que é isso que eu não fico assim, dá almas para mim, eu não penso assim. Para mim, não. Eu penso assim, Senhor, faz esse conteúdo chegar nas almas, não importa se eu vou ter inscrição, se vão ser minhas inscritas no canal, eu não fico pensando nisso, não. Eu falo assim, tomara, Senhor, que esse conteúdo chegue para um youtuber, e esse youtuber, ele aprenda sobre a divina vontade, pegue os livros do céu que eu traduzi e comece a fazer o trabalho dele, e aí o trabalho dele vai levar muitas almas, né? Tomara que ele tenha mais de 100 mil seguidores e ele consiga atingir mais almas do que eu. Eu penso assim, desse jeito que eu penso. É o que eu penso. Então eu não fico preocupada em quantidade de almas para mim. Eu penso em Jesus conseguindo as almas para ele da forma que ele quiser, utilizando o meu material aqui. E eu nem preciso saber se alguém, o youtuber pegou ou não. Eu não preciso saber se foi da minha parte. Eu não preciso que nunca esse youtuber fale comigo e fale, eu pego do seu conteúdo para colocar no meu canal. Não, nunca precisei, nunca quero isso, não preciso nada disso. E eu penso assim, Senhor, eu estou fazendo, eu estou entregando para o Senhor, esse material é tão santo que eu estou fazendo, eu sei que eu posso ajudar muitas pessoas a sentir também uma inspiração como eu, de fazer um canal só voltado para isso. Então eu quero que nasça outros canais de pessoas para fazer esse trabalho, né? E se for da sua vontade, que alcance milhares e milhares de almas. Então eu não fico pensando, e aí se eu vou ver isso só no céu, é o que eu quero, só no céu. E eu tô sempre pronta para morrer, todo dia eu falo para Deus, tô pronta, quando quiser, pode me levar, né? E tô sempre pronta para morrer, sempre eu falo para Jesus, o que eu já fiz pro Senhor? O que eu já fiz? Tem bastante coisa já? Tem. Então, dá para levar eu, né? Dá para levar eu hoje. Então, sempre tô disposta a morrer, a qualquer momento, sabe? Sempre falando assim, deixa que meu filho termine, Senhor, deixa que o Alisson termine meu trabalho. Né? Desperta meus filhos para fazer isso para mim e tal. Ai, Jesus, só por Deus. As coisas que a gente conversa, né? É longe. Eu estava pensando que seria melhor pensar em santificar-se ou ocupar-se apenas diante de Jesus e para repará-lo e buscar a qualquer custo. A Luísa fala, juntamente com Jesus, a salvação de almas. Aí eu vou ler de novo a parte. Minha filha que pensa apenas em reparar e em salvar almas, vive à custa da minha santidade. Ao ver que a alma não quer nada além de me consertar e ecoando meu trabalho inflamado, ela mais me pede almas, vejo nelas características da minha humanidade e, levado pela loucura para com ela, eu a faço viver às custas da minha santidade, dos meus desejos, do meu amor, às custas da minha força, do meu sangue. Eu vivo deste jeito, eu sinto tudo isso que ele está falando, meu Pai, das minhas feridas, etc. Posso dizer que coloco a minha santidade à sua disposição, sabendo que ela não quer nada além do que eu quero. É isso aí, eu vivo assim. Por outro lado, um pensa em santificar-se apenas a si mesmo. Eu não consigo viver desse jeito, não consigo. Aquele que pensa em santificar apenas a si mesmo, eu não consigo isso. Vive à custa da sua própria santidade, de sua força, de seu amor. Oh, quão miserável ela vai crescer! Ela sentirá todo o peso de sua miséria e viverá em contínua luta consigo mesma. Em vez disso, para quem vive às custas da minha santidade, o caminho dela fluirá plácido. Ela viverá em paz consigo mesma e comigo.
Então eu vivo desse jeito, eu não me importo comigo mesma, não me importo nem um pouco. Vamos concluir então essa sessão, eu também vou concluir esse vídeo diretamente, né? E esperando que o próximo que a gente vai fazer, a coisa mais terrível do mundo é o orgulho. Vamos falar sobre o orgulho. Como viver a virtude da humildade contra o orgulho. Amém? Jesus, eu confio em vós, Fiat. Até mais.